Isaku pode parecer uma garota comum de 18 anos, mas sua vida está longe do normal. Nascida em uma família Yakuza, ela perdeu os pais em um acidente quando tinha apenas 6 anos e desde então foi criada por seu avô Tasuki, nada menos que o chefe de um poderoso clã. Por causa disso, Isaku cresceu isolada, sem amigos, já que todos tinham medo de se envolver com alguém ligado à máfia. Determinada a mudar essa realidade, ela decide cursar o ensino médio em um colégio preparatório distante de casa, sonhando em ter uma vida comum, com amigos e talvez até um amor. Quando revela seu plano, seu avô se mostra preocupado com a distância, até que o leal guarda-costas da família, Kieya, surge e a parabeniza por sua nova fase. Mesmo com o apoio de Tasuki, Isaku percebe logo que sua liberdade não será total. No primeiro dia de aula, ela tropeça e é amparada por um rapaz. Por um instante, sente o coração acelerar até reconhecer o rosto. Era o próprio Kieya. Chocada, exige saber o que ele está fazendo ali. Com um sorriso tranquilo, ele responde que está apenas garantindo que ela não se atrase para a aula. Para piorar, descobre que ele está matriculado na mesma turma. Isaku se irrita ao perceber que o homem de 26 anos está fingindo ser um estudante. Kieya então revela que o avô dela o enviou para protegê-la e também para observar de perto qualquer possível namorado, já que Isaku mencionara querer se apaixonar. Revoltada, ela tenta se recusar a ir à escola, mas no dia seguinte acaba cedendo. Antes de sair, vê Kieya preparando 2 marmitas e, com um suspiro, apenas pede que ele não fale com ela na frente dos colegas, pois quer se enturmar com pessoas da sua idade. Na escola, Isaku percebe que todos já têm grupos formados e sente-se sozinha. Quando Kieya tenta se aproximar, ela o ignora, o que chama a atenção de alguns garotos. Um deles comenta o quanto ela é bonita, deixando-a sem jeito. Antes que pudesse responder, Kieya se intromete dizendo que eles são melhores amigos, assustando os rapazes. Irritada, Isaku grita para ele se calar, chamando a atenção da turma inteira. Mais tarde, durante a aula, a professora pede 2 voluntários para o comitê de classe. Isaku quer participar, mas sua timidez a impede de levantar a mão. Percebendo isso, Kieya se adianta e diz que os 2 se inscreverão juntos, deixando-a sem palavras. Na educação física, a situação não melhora muito. Isaku é um desastre no vôlei, enquanto Kieya demonstra talento no basquete e rapidamente faz amigos. Triste e um pouco enciumada, ela desabafa que não tem facilidade para se enturmar, nem talento para esportes, enquanto ele parece se adaptar com facilidade. Com gentileza, Kieya a incentiva a continuar tentando e, ao segurar o rosto dela, promete que sempre estará ao seu lado. Gesto que faz o coração de Isaku disparar. Inspirada pelas palavras dele, Isaku começa a praticar vôlei com 2 membros do clã de seu avô. Durante o treino, acaba se machucando, e quando Kieya tenta intervir irritado, ela explica que foi ideia dela, estava apenas seguindo o conselho dele de se esforçar mais. Com o tempo, suas mãos ficam marcadas de tanto treinar, mas o esforço vale a pena. Suas colegas de turma a elogiam e a convidam para se juntar ao grupo delas. No dia seguinte, Isaku finalmente mostra resultados. Consegue devolver todos os passes durante o jogo. No entanto, no final da partida, machuca o dedo. Kieya, atento como sempre, é o primeiro a notar. No final da partida, Isaku marca o ponto decisivo e é cercada por suas colegas, que a parabenizam cheias de entusiasmo. Kieya, preocupado ao ver o dedo dela machucado, não pensa 2 vezes. A pega no colo e a leva até a enfermaria. Enquanto cuida do ferimento com delicadeza, Isaku sente o coração disparar diante de tanta atenção. Ele comenta que tem ficado feliz em vê-la sorrindo ultimamente. Está mais confiante, mais independente. Mas logo confessa, em tom melancólico, que isso também o entristece, pois aos poucos ela pode não precisar mais dele. Comovida, Isaku responde que é justamente por ele estar sempre por perto que consegue se esforçar tanto. Kieya sorri e, emocionado, apoia a cabeça no colo dela, agradecendo por confiar nele. Ela o acaricia com carinho, enquanto pensa consigo mesma que não deveria se apaixonar por um homem ligado a Yakuza. Alguns dias depois, os 2 participam de uma reunião do comitê estudantil. Quando Kieya sai por um momento, um colega de classe chamado Mazu se aproxima de Isaku. Simpático. Ele se apresenta e pede o número dela para que possam ser amigos. Isaku, empolgada por finalmente estar sendo incluída, aceita sem hesitar. Mas a alegria dura pouco,
Quia retorna, reconhece Maço e, em tom sério, o alerta para manter distância dela. Mais tarde, Izaku manda uma mensagem a Maso pedindo desculpas. Ele responde de forma gentil, convidando-a para ir ao karaokê com seu grupo de amigos. Animada com o convite, Izaku se prepara para ir, até que Quia lê a mensagem e, irritado, pega o celular dela, dizendo que vai bloquear o garoto. Izaku tenta recuperar o aparelho, mas acaba tropeçando e caindo sobre ele, ficando tão próxima que ambos ficam sem reação. Depois de um breve silêncio, Quia, tentando disfarçar o constrangimento, aconselha que ela não se apaixone por qualquer um, e sim por alguém que realmente a trate com respeito e gentileza. Determinada, Izaku pega o celular dele e rebate dizendo que é ela quem decide de quem vai gostar, e foge. No karaokê, tudo parece divertido no início, até que percebe os casais se beijando e entende que aquele clima não era o que imaginava. Quando Maso se aproxima demais e tenta beijá-la à força, Izaku tenta recuar, mas ele a segura. Nesse instante, Quia surge furioso e o acerta com um soco, só parando quando ela o pede. Já no carro, Quia pergunta se ela está bem. Izaku responde que sim, e ele, aliviado, a puxa num abraço protetor. Curiosa, ela pergunta como ele soube onde ela estava, e ele revela que usou o GPS do celular dela. Surpresa, Izaku nota uma marca de batom na camisa dele e se desculpa envergonhada. Mas Quia apenas a encara em silêncio antes de prometer com firmeza que a protegerá para sempre. O coração dela mais uma vez dispara. No dia seguinte, saem as notas do exame e Izaku dá uma bronca em Quia por ter tirado 0, avisando que se continuar assim, todos vão descobrir que ele não é um aluno de verdade. Decidida a ajudá-lo, passa a estudar com ele. Durante uma das sessões, uma colega chamada Yuki vê os dois juntos e pergunta se são namorados. Quia, sem pensar, responde que não. E embora sorria por fora, Izaku sente uma pontada de tristeza, como se tivesse sido rejeitada. Mais tarde, naquela noite, Quia participa de uma reunião do clã. Lá, uma mulher chamada Kaori se aproxima e o beija, insinuando um convite para passarem a noite juntos. Ele, porém, a afasta com firmeza e volta para casa. Ao chegar, encontra Izaku ainda acordada na sala. Surpresa, ela diz que já estava indo dormir, mas tropeça e quase cai. Quia tenta segurá-la, mas ela o empurra, visivelmente irritada. Desconfiado, ele pergunta se ela ainda está brava por causa da nota. E ela, tentando disfarçar seus sentimentos, mente dizendo que sim. Quia então comenta que talvez precise de uma motivação extra para se dedicar mais aos estudos. Izaku, sem pensar muito, promete que lhe dará uma recompensa se ele passar no próximo exame. A ideia funciona, e determinado, Quia se esforça como nunca, até finalmente conseguir uma boa nota, deixando Izaku orgulhosa. Feliz com o bom resultado de Quia, Izaku pergunta qual será a recompensa que ele deseja. Para sua surpresa, ele responde com um sorriso travesso. Quer um beijo. A garota fica vermelha na hora. Lembra-se de quando Yuki perguntou se eles eram namorados e Quia negou com tanta firmeza, o que a deixa ainda mais irritada. Cruzando os braços, Izaku diz que não, que essa não será a recompensa e que apenas está respeitando o que ele mesmo disse. Percebendo o desconforto dela, Quia muda de ideia e pede algo mais simples, que o acompanhe ao zoológico. Surpresa, Izaku aceita e pergunta o motivo. Ele sorri e responde que lembrou o quanto ela gostava de zoológicos quando era pequena. O gesto, cheio de carinho e atenção, faz o coração dela se aquecer. Durante o passeio, os dois se divertem observando cada animal, tiram várias fotos e compartilham risadas sinceras. Na hora do almoço, Quia a surpreende com uma refeição caseira que ele mesmo preparou. A tarde termina leve, repleta de momentos felizes. Na saída, ele se desculpa pelo pedido de beijo anterior e confessa, em voz baixa, que já havia beijado outras pessoas, mas que dessa vez seria diferente, porque pela primeira vez, ele realmente queria fazê-lo por amor. As palavras o deixam vulnerável, e Izaku sente o mesmo. Tímida, diz que ele pode beijá-la. Quia se aproxima lentamente, seus rostos quase se tocando, e pergunta se ela tem certeza. Izaku, nervosa, não consegue responder. O coração bate rápido, e antes que o momento aconteça, ela se vira e sai correndo. Enquanto ele a persegue, o gorro dela cai no chão. Ao se abaixar para pegá-lo, um homem surge de repente, membro de um clã rival, e atira.
Assustada, Isako volta correndo e vê Kieya enfrentando o agressor. Após uma luta intensa, Kieya consegue derrotá-lo. Ele chama o motorista da família para buscá-los, mas Isako se desespera ao ver o ferimento no ombro dele. De volta à mansão, o médico o atende e garante que ele está fora de perigo. Aliviada, Isako sente as lágrimas subirem. Mais tarde, sozinha em seu quarto, reflete sobre tudo. Por mais forte que seja o sentimento que está nascendo, ela sabe que o mundo dos Yakuza é perigoso e que, se apaixonar por ele, poderá perdê-lo a qualquer momento. Decide então que precisa encontrar um amor comum, alguém fora daquele universo sombrio. No dia seguinte, um dos capangas a chama para o escritório do avô. Lá, Tatsuki apresenta o Sr. Tanuki, outro líder Yakuza, e o neto dele, Mikio. Assim que a vê, o rapaz pergunta sem rodeios se ela tem namorado. O avô o repreende por ser tão direto, mas Mikio apenas ri. Quando Isako deixa o escritório, Mikio a segue e, sem aviso, a abraça por trás. Assustada, Isako grita e tenta se soltar. Nesse instante, Kieya aparece, e ela se refugia atrás dele. Com o olhar firme, Kieya pergunta se ela está bem. Ela apenas assente, trêmula. Mikio tenta acertá-lo, mas Kieya bloqueia o golpe com facilidade, fazendo o outro recuar, furioso. Alguns dias depois, na escola, Yuki e Yuma convidam Isako para uma saída de garotas. Ela aceita empolgada. As três passam a tarde em um café fofo, e entre risadas, as amigas perguntam se ela gosta de Kia. Corando, Isako acaba confessando que sim. As duas reagem com entusiasmo, e Yuki incentiva que ela se declare, enquanto Yuma, mais cautelosa, diz que talvez fosse melhor esperar, para não estragar a amizade caso fosse rejeitada. Horas depois, Isako se despede e caminha sozinha para casa. Quando está prestes a responder uma mensagem de Keiya, que diz que vai buscá-la, o vê chegando, acompanhado de Kaori. Seu peito aperta. Ela espera Kaori se afastar e, com o sorriso forçado, diz que ele não precisava se incomodar em ir atrás dela. Kieya, com um olhar suave, responde que ela nunca será um incômodo. No dia seguinte, Mikio se envolve em uma briga com alguns garotos. O motorista o separa e o leva embora, mas no caminho Mikio vê Isako em uma loja e decide entrar. Ele toca suas costas para chamar sua atenção e ela se assusta. Antes que algo pior aconteça, Kia aparece e o puxa para fora, exigindo uma conversa. Do lado de fora, Mikio o encara e pergunta o que ele está fazendo vestido de estudante. Kieya responde calmamente que frequenta a escola para proteger Isako de pessoas perigosas. Mikio ri e provoca, insinuando que ele só faz isso porque está apaixonado por ela. Com um tom debochado, diz até que Kia poderia dá-la de presente. Furioso, Kia o agarra pela gola e o empurra contra a parede, avisando para nunca mais repetir algo assim. Só solta o rapaz quando percebe Isako observando de longe. Mikio, irritado e humilhado, vai embora sem olhar para trás, enquanto Isako sente o coração dividido entre medo, culpa e um sentimento cada vez mais forte por Kia. Depois do último confronto, Mikio não consegue aceitar a forma como Isako e Kia o deixaram em segundo plano. Tomado pela raiva, ele decide se vingar, e para isso, se transfere justamente para a escola de Isako. Quando ela o vê entrando na sala de aula, quase não acredita. O choque aumenta quando Mikio a cumprimenta de forma animada, diante de todos os colegas. Curiosos, os alunos perguntam como se conhecem, e Isako rapidamente responde que seus avós são amigos de longa data. Mais tarde, a sós, Isako pede a Mikio que não conte a ninguém sobre sua origem Yakuza. Ela lutou muito para conseguir fazer amigos e quer manter essa nova vida tranquila. Mikio aceita, mas com uma condição: que ela e Kieya sejam mais gentis com ele dali em diante. Com a aproximação do festival escolar, Yuki propõe que a turma encene Romeu e Julieta. Empolgada, ela sugere Kieya como Romeu e Isako como Julieta, o que deixa todos animados, menos Mikio. Isako, tímida, diz que não é boa em atuar, mas suas amigas insistem e ela acaba aceitando. No entanto, Mikio se opõe imediatamente. Ele também quer o papel de Romeu. Para resolver, propõe um jogo de pedra, papel e tesoura e vence. Decepcionadas, Yuki e Yuma se desculpam com Isako, dizendo que só haviam sugerido a peça para criar uma chance romântica entre ela e Kia. Mesmo assim, Isako sorri e agradece.
dizendo que está feliz por poder participar de algo novo com todos. Os ensaios começam, e tanto Izaku quanto Mikio se saem terrivelmente mal no início. Ainda assim, Keiya não consegue esconder o ciúme toda vez que Mikio se aproxima demais dela. Certa tarde, depois dos ensaios, Keiya fica para ajudar Isaku a guardar as cadeiras. Vendo-a tão concentrada e silenciosa, pergunta no que ela está pensando. Isaku responde que tenta decorar suas falas. Então, com um leve sorriso, Keiya segura a mão dela e, com voz suave, recita uma das frases mais românticas da peça. O coração de Isaku dispara, principalmente quando ele se inclina, aproximando-se tanto que seus lábios quase se tocam. Mas no último instante Keiya recua. Isaku, corando, pergunta por que ele sabia as falas de Romeu. Ele responde com sinceridade que gostaria de ter sido o par dela na peça. A conversa muda de tom quando Isaku, ainda abalada, pergunta sobre a mulher que o acompanhava na noite em que foi buscá-la, se era sua namorada. Keiya nega e, com um olhar provocante, pergunta se ela está com ciúmes. Isaku tenta negar, mas é surpreendida quando ele a puxa num abraço e confessa: a única pessoa por quem sente algo é ela. Antes que possa responder, Mikio aparece repentinamente e pergunta se os dois estão namorando. Isaku, nervosa, responde que não, dizendo que Keiya apenas estava ajudando-a a ensaiar. Mais tarde, após o treino da peça, todos vão embora, mas Isaku decide ficar um pouco mais para praticar. Mikio se oferece para ajudá-la, e ela, sem desconfiar, aceita. Do lado de fora, Yuki e Yuma pedem para conversar com Mikio por um momento. As duas diretas perguntam o que ele realmente sente por Isaku. Mikio responde sem hesitar. Ele gosta dela. Yuma o alerta para nunca magoar sua amiga, e ele apenas sorri de canto antes de voltar à sala. Pouco depois, uma colega comenta com Keiya que Isaku e Mikio saíram juntos. Um pressentimento ruim o toma, e ele checa o GPS do celular dela. O sinal aponta para uma área industrial afastada, uma fábrica abandonada. Ao chegar lá, Keiya encontra Isaku amarrada e Mikio o esperando com um olhar frio. Isso é pela humilhação que me fez passar, diz Mikio, tirando uma faca do bolso. Em seguida, ordena que seus cúmplices ataquem Keiya, avisando que, se ele revidar, Isaku sairá ferida. Mesmo sendo espancado, Keiya tenta suportar em silêncio para não colocar Isaku em risco. Mas, quando ela vê o quanto ele está apanhando, algo dentro dela desperta. Sem hesitar, ela chuta Mikio com força na virilha, fazendo-o cair de dor. O momento de distração é o que Keiya precisava. Ele reage rapidamente e derrota os agressores um a um. Com todos no chão, ele corre até Isaku, corta as cordas que a prendem e a puxa para um abraço apertado. Tremendo, Isaku se agarra a ele. O medo e o alívio se misturam em lágrimas silenciosas. Depois de tudo, Keiya se prepara para dar uma lição em Mikio, mas Isaku o impede. Ela pede que ele não faça nada, lembrando que o festival é no dia seguinte e que toda a turma se esforçou demais para que a peça acontecesse, inclusive precisando de Mikio no elenco. No entanto, ela deixa claro: assim que a peça acabar, quer que Mikio desapareça de sua vida. Mikio ri com arrogância e Keiya, já sem paciência, acerta um soco bem dado. Logo, o motorista de Mikio chega para buscá-lo. Keiya então liga para o avô do garoto e avisa friamente que, se o neto voltar a machucar Isaku, haverá consequências. Após isso, Mikio deixa a escola de vez. Com sua saída, Yuki lamenta que a peça de Romeu e Julieta precise ser cancelada, mas Keiya se oferece para substituí-lo, revelando que já sabe todas as falas. Yuki aceita e Isaku, nervosa, começa a revisar o roteiro. Enquanto isso, Kaori aparece de surpresa. Keiya pergunta o motivo, e ela responde que queria ver como é sua vida de estudante. Quando ele sai para comprar algo para ela, Isaku aproveita o momento para perguntar, com o coração apertado, se Kaori é namorada dele. Kaori sorri e diz que no passado eles até saíram algumas vezes, mas não deu certo. Hoje são apenas bons amigos. Minutos depois, a peça começa. E dessa vez, as palavras de Romeu e Julieta soam mais verdadeiras do que nunca. Isaku e Keiya atuam com o coração. Seus sentimentos são reais, e o público sente isso. Ao final, os aplausos ecoam, e Isaku não consegue parar de olhar para ele, que lhe devolve um sorriso suave e cheio de amor. Depois das fotos com os colegas, Isaku se encontra novamente com Mikio. Ela o encara e diz que o avisou para nunca mais aparecer diante dela. Mikio responde que só veio oficializar sua saída da escola e que já foi severamente punido pelo avô.
Mais tarde, Isacu procura Kiia. Com o coração batendo forte, confessa que no início do ano só queria viver uma juventude normal, fazer amigos, rir, se apaixonar, mas longe do mundo perigoso dos Yakuza. Só que agora, nada disso importa mais, porque ela se apaixonou por ele. Kiia sorri, a abraça e responde com sinceridade, que também a ama. Diz que no passado, a protegeu como seu guarda-costas, mas que agora vai protegê-la como seu namorado. Isaku sente o coração acelerar, se aproxima e o encara com ternura. Quando está prestes a beijá-lo, ele recua levemente e pergunta, com um sorriso, "Tenho a sua permissão?" Corando, ela responde que sim. Então, Kiia segura seu rosto com carinho e, enfim, sela seus lábios em um doce e apaixonado beijo, encerrando essa linda história de amor.